artes, sobre o projeto 4 por um dia. Estou aqui com o nosso professor de teatro, Areia Helder. De onde veio a inspiração para estudar teatro? Olá, muito obrigado pela apresentação. Então, eu resolvi fazer teatro, eu senti que eu seria um ator quando eu fui assistir uma peça de teatro com apenas 8 anos de idade. E aí eu olhei, eu vi aqueles atores evoluindo, cantando, dançando e falei, eu sei fazer aquilo ali, mas fiquei quieto na minha. Aí de repente faltou um ator na peça. E eu vi que aquela produção ficou todo mundo correndo, desesperado. E agora? O que a gente vai fazer? O ator não veio. E eu estava lá no camarim, cheguei, eu era uma criança, eu fui no camarim porque uma amiga minha fazia a peça. E ela era mais velha. E aí eu olhei e falei, eu sei fazer isso. Eu tinha 8 anos de idade. Eu falei, eu sei fazer isso, nunca tinha feito. Aí ele, você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Aí ele foi, me deu a fala, eu fiquei lendo a fala, decorei, entrei e fiz. Ou seja, eu tive coragem, por eu saber o que eu ia fazer, eu tive coragem de fazer. E aí quando eu entrei em cena, como eu era muito pequeno, eu fiz a cena e saí. Aí as pessoas aplaudiram. Isso hoje eu sei que é ser aplaudido em cena aberta. E aquilo me empolgou, aquele som da plateia, de aplausos. Aquilo me empolgou e eu queria estudar, queria fazer mais teatro. Eu não queria mais deixar de fazer. Aí eu fui estudar e eu conheci um mestre chamado Alexandre Mendonça, que me ensinou muita coisa que eu sei hoje e eu tenho prazer de ensinar para vocês. Eu espero que vocês também se inspirem ao fazer teatro profissional, como hoje eu faço. Fala um pouco sobre a patronagem. Quando você deve começar? Então, a patronarte é uma vontade. Você quer que eu fale para você ou fale para a câmera da tia Alicia? Fala para a câmera da tia Alicia. Então, a patronarte é uma vontade que eu tenho desde que eu cheguei aqui, por ter visto que tem muitos talentos aqui. Tá? Estudar teatro faz com que eu conheça realmente esses talentos. A patronarte vai ser uma companhia onde nos preparamos de forma profissional para apresentarmos trabalhos no formato profissional. Todos são alunos daqui do asilo, mas a patronarte teremos os artistas que são convidados, aqueles que estão se sobressaindo nas aulas, aqueles que estão se preparando, aqueles que estão se dedicando para aprender o ofício, porque fazer teatro é divertido, mas é um ofício, é um trabalho. Esse é o meu trabalho. Então eu pretendo valorizar todos os talentos que temos aqui no asilo com esta companhia patronarte. E eu espero que todos se dediquem para fazer parte desta companhia. Você já atuou no cinema ou na TV? Sim, já tive esse prazer. São dois trabalhos completamente diferentes, assim como o teatro. O teatro tem um tipo de interpretação, assim como o cinema tem uma outra linguagem e a TV também tem uma outra linguagem. Eu adoro fazer cinema. A TV eu também gosto de fazer TV, só que eu prefiro fazer cinema, e TV demora um pouquinho, espera bastante no estúdio até gravar. Mas o cinema é algo que eu acho que a gente trabalha com o nosso naturalismo, a gente busca o nosso naturalismo, é algo maior, né? A telona, a telinha e o palco amado, que eu jamais vou abandonar, o palco do teatro, porque é ali que eu me sinto vivo. Eu sou um ator cênico, eu sou um ator de teatro, mas gosto de cinema também. Você poderia escolher qual filme você atuou? Olha, eu fiz alguns filmes, eu fiz Xuxa, O Mistério de Feiurinha, eu fiz DPA, Detetives do Prédio Azul, eu fiz Dois Irmãos numa Vaca, eu fiz Estado Inevitável, Quadrilha, eu fiz alguns filmes por aí, Mundos Cruzados, alguns. Qual o personagem mais interessante que você já interpretou? O personagem mais interessante. Então eu vou pela palavra interessante que você colocou. Todos os personagens que eu já fiz na minha vida são muito queridos e eu me diverti com todos eles.
Eu trago um pouquinho de todos eles comigo, até hoje. Mas o mais interessante foi aquele que me tirou completamente da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito com a comédia, sempre trabalhei muito com o improviso, e neste personagem eu não conseguia e não podia improvisar. Então eu tinha que saber o texto à risca. E ele era um velho, o nome dele é Isaías, do texto de Arthur Azevedo, Amor por Anechins. Anechins são ditados populares. Porta aberta, o justo peca. A ocasião faz o ladrão. Preciso estudar o gênio desta mulher antes que cases. Observe o que fazes. Dois gênios iguais não fazem liga. Quem para o céu cospe, cai-lhe na cara. Ele só fala assim em Anechim, que são ditados populares. Ele não abre a boca para falar normalmente como a gente. Então eu não podia errar, eu não podia improvisar. Eu tinha que somente falar em Anechim. Então eu fui obrigado a me preparar um pouco mais do que os outros personagens que eu já havia interpretado e ter mais atenção. E eu achei ele super interessante porque Arthur Azevedo é um gênio e é uma comédia de época, né? Ele também canta ao vivo, então é um personagem muito rico. Eu acompanho o seu canal, fale um pouco sobre ele. Bom, o meu canal hoje em dia não está tão movimentado como eu gostaria, porque eu não consigo ter esse tempo para me dedicar, mas muitas partes da minha carreira, do meu trabalho, está ali. Tem toda uma parte do meu público amado, que é o meu público preferido, que são as crianças e os adolescentes, mas também tem trabalhos adultos. Eu acredito que hoje em dia, né, a modernidade na nossa comunicação faz com que um canal no YouTube ou no Instagram seja uma forte, como digo, é um canal de comunicação mais forte que temos para divulgar o nosso trabalho e também colocarmos as nossas ideias cênicas e aquilo que a gente pretende com a educação, que eu me dedico, né? Escolhi servir a educação para poder levar um pouco mais de arte para todas as famílias. Qual foi a coisa mais impactante do teatro para você? A coisa mais impactante não foi, sempre o sorriso na plateia, a aceitação do público, os aplausos. Quando eu faço uma peça para a criança ela é muito sincera, ela é muito verdadeira. Se eu apresentar uma peça para uma criança e a criança não gostar, a criança não vai chegar perto de mim, da personagem que eu estou fazendo, a criança não vai sorrir, não vai se divertir, vai pedir para ir embora. Se a criança fica até o final, se diverte, ri, participa, no final vou tirar foto com a personagem que eu fiz, isso para mim é algo de impacto. Isso para mim chega impactando o meu coração, porque eu escolhi servir a arte para trabalhar, para que todos se divirtam, principalmente as crianças, e que eu possa tocar de forma positiva e responsável, super responsável, no coração dessas crianças, para que elas possam crescer com um mundo lúdico, ensinando como é ser um ser humano melhor. O teatro tem sido pouco procurado. Tem alguma coisa que você queria dizer sobre isso? Eu fico um pouco triste por o teatro hoje, como você falou, ser pouco procurado. Mas eu ainda tenho esperanças do retorno da busca pelo teatro. O teatro ele não vai morrer nunca. Nós, que somos atores, trabalhamos sempre para o público. E eu tenho certeza que mesmo que essa geração hoje em dia prefira assistir vídeos no YouTube, prefira aprender pelo Google, essa geração que dança TikTok, que faz TikTok, tudo tem lugar para tudo. E aproveitem esse momento, que se divirtam com o TikTok, que aprendam pelo Google, que busquem entretenimento através do YouTube. Mas eu tenho certeza que um dia esse público vai retornar para o
do teatro, para que possam sentir o que é ter diretamente artes cênicas, né, diante de você. O teatro é mesmo muito mágico? Sempre. No teatro a gente pode dizer quem a gente quiser, a gente pode homenagear pessoas, a gente pode aprender outras artes, outras habilidades. Se não fosse mágico o teatro, não teria me ensinado que nós todos somos X-Men. Eu já falei para vocês isso em sala. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de transformar, de aprender, de assimilar, de se transformar. Isso é muito importante. A gente tem que entender que nós podemos muito mais do que imaginamos. Entendeu? Então é mágico. É mágico quando eu estou triste, eu ir assistir um espetáculo de teatro e sair feliz, sorrindo, me divertir. É mágico quando eu entro num teatro, mesmo que seja um texto de drama, me tocar porque eu me reconheci naquela cena que eu assisti. Trabalhar com a minha memória emotiva, trabalhar com a minha emoção, me preparar para receber uma história, uma palavra, para me comparar com personagens ali e aqueles personagens ajudarem no meu dia a dia, ajudarem na minha personalidade, no meu bem-estar. Isso é magia. Quais são os tipos de arte que existem? Exemplo, balé e outros como essa. Então, a junção de todas essas artes são denominadas artes cênicas, que é o teatro, a televisão, o cinema, a dança, a pintura, o circo, e é grandiosa essa arte também. A junção de todas essas artes são as artes cênicas. Quando a gente fala artes cênicas, estamos falando de todas essas artes juntas. Quando falamos de teatro, falamos somente do teatro. Como você faz para dar vida a um personagem? Primeiro de tudo é entender quem é esta personagem. Entender sobre a vida dessa personagem, estudar suas falas, porque através das suas falas você vai entender um pouco mais quem é que você vai representar. É claro que eu vou pegar emprestado de mim mesmo, das minhas vivências, a vivência dessa personagem. Eu sei ficar triste, eu sei ficar com raiva, eu sei ter amor, eu sei olhar apaixonado, eu sei chorar, eu sei rir, eu sei andar, eu sei cantar. Se eu sei isso tudo, a minha personagem vai precisar de alguma dessas minhas habilidades, porque ela também sabe fazer isso tudo. Então eu não vou fazer esta personagem, eu não vou interpretar esta personagem, eu serei esta personagem. Ser faz parte do naturalismo que hoje nos representa nas artes cênicas. Tá? Então nós precisamos ser e não fazer. Quando a gente pensa em ser, nós trazemos naturalidade, que é o que chamamos de fé cênica. Então a gente trabalha, estuda, ensaia e se prepara para que essa fé cênica seja presente no palco e que o público consiga acreditar que aquela ilusão vai fazer parte da vida dele. Se você não fosse um ator, o que você seria? Ai meu Deus, como eu falei para você, eu comecei muito cedo, eu acho que não deu tempo de escolher algo que eu seria. Mas por trabalhar muito com personagens, personalidades, eu acho que eu seria psicólogo. Eu gosto muito da mente humana, eu gosto muito de entender o outro, ajudar o outro em questões emocionais, em questões mentais. Eu gosto dessa parte da psicologia. Estudei algumas coisas de psicologia, não sou um psicólogo, mas eu gosto muito desse universo. E os amigos que eu tenho que são psicólogos, eu fico assim, babando, que eu adoro a psicologia. E eu acho então que seria psicólogo, se eu não fosse ator. Mas eu não posso dar nenhuma certeza, porque a única certeza que eu tenho é que eu sou ator e vou ser para sempre.
algum aluno seu se tornasse um ator famoso, o que você diria para ele? Parabéns. Mentira. Eu mostro, eu demonstro, eu não falo. O parabéns vem quando eu demonstro o meu grande orgulho. Eu já tive alunos que já fizeram novela das 9, eu já tive alunos que hoje em dia trabalham ao meu lado nas peças profissionais, são muito conhecidos em teatro. Eu já tive alunos que são conhecidos na televisão. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos passos que eles estão trilhando hoje em dia. E eu desejo todo sucesso e prosperidade. Você participa de musicais, você canta bem? Eu não sou eu que tenho que falar se eu canto bem ou não, né? Quem tem que falar é o público. Bom, eu acredito que sim, porque senão eu não faria musicais. Para fazer musical, não posso simplesmente, vou fazer um musical. Não, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer aula de canto, eu tenho que respeitar a minha saúde, eu tenho que consumir musical. Consumir musical é assistir musicais, entender das técnicas novas. Eu tenho que buscar pelo que a modernidade, né, apresenta no mercado hoje em dia. Eu preciso me preparar. Vamos avaliar então. Nós somos a plateia. Você pode cantar? Depois de uma aula com as crianças, o que eu vou cantar? O que você quer que eu cante? Alguma coisa. Então eu vou cantar uma Disney. O que é? Eu não sei essa. Tá, então deixa eu cantar uma música da Disney e eu canto junto com vocês essa pra gente finalizar. Então eu vou cantar um pedacinho de nada do Scar, que é o leão vilão do Rei Leão. Todos conhecem? Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa, mas preste atenção, com paciência, nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e é a razão para ficarem contentes. Pronto. R$1 é o preço da banana. Como é que é? Nós agradecemos ao público que nos assistiu hoje e agradecemos a esse moço aqui. Esse moço aqui, eu, Maria Zérbert, eu que agradeço você, este moço aqui, Nicolas, pelo prazer dessa entrevista. Meu nome é Nicolas Marques e nós encerramos essa entrevista agora. E nós vamos encerrar essa entrevista agora com um exercício muito interessante. Vamos contar algo para vocês. É um erro. Boa. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Tá. Nós Agradecemos a sua presença nesse. canal Obrigado. de Nada. Tchau. Patronarte apresenta uma direção de Areias Herbert. Chapeuzinho às avessas. Preste atenção para não se esbarrar. O fluxo do colega é o seu fluxo. Tenta não esbarrar.